importância de celebrarmos cada uma das culturas que existe em nosso país, dentro dos bairros, cidades, ruas, como é importante a gente dialogar e relembrar sobre tudo isso. E também a gente conversar, debater e provocar aqui os convidados e também vocês, porque a gente pretende que isso seja um diálogo aberto, né? Sintam-se à vontade para falar, para a gente conseguir fomentar essa importância e nos desenvolvermos. Eu acredito muito que o nosso lar, né, é onde a gente se encontra, e por razão disso, a gente precisa sempre celebrar as nossas identidades. Em vez de segregar, pluralizar. Em vez de apagar, unir e convergir. Não somos únicos e nem apenas segregados. Somos plurais, em especial dentro do Brasil. Eu sou coordenadora do Comitê de Desenvolvimento Social e Humano da Rede Governança Brasil, que fomenta a governança pública. E, junto com a doutora Ivanice, realizamos essa coordenação para fazermos algumas ações desenvolvendo o que a gente entende para a nossa sociedade de maneira totalmente voluntária. Eu vou chamar a doutora Ivanice aqui para dar uma palavrinha, porque ela que teve a ideia desse encontro. Isso foi formalizado porque ela falou assim, olha, a gente não pode deixar passar essa data importantíssima, que é base para a gente conseguir desenvolver realmente uma sociedade. A gente não pode esquecer disso. Promover esse diálogo é de extrema importância. Caroline, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes de estar reunidos aqui numa parceria muito inteligente entre o Comitê de Direitos Humanos da Rede de Governança Brasil, a Associação Comercial do Distrito Federal, especialmente as conselheiras do Conselho da Mulher Empresária, que está aqui presente também, a Caroline, a doutora Elise. Onde está a doutora Elise? Vem, doutora Elise, vem para cá. A doutora Elise, diretora executiva da Rede de Governança Brasil, que mobilizou, inclusive, o Instituto Latino-Americano de Governança, e são parceiros conosco de toda essa atividade, cujo embaixador é o ministro João Nardes, e nós estamos aguardando, inclusive, a Cristiane também, da Rede Governança Brasil, e o Ministério da Educação. O que nós queríamos? Era reunir com vocês para nós homenagearmos a pluralidade cultural como riqueza da nação brasileira. E pensando que Brasília é a capital da diversidade cultural de todos os brasileiros, mas também porque ela tem todas as embaixadas que são representadas aqui no nosso país. E o brasileiro, como nunca, em todos os indicadores de globalização, ele é muito bem reconhecido pela sua sinestesia, pela sua versatilidade em receber, em acompanhar. E nós estamos aprendendo nessa experiência de vida com os nossos ancestrais e antepassados o que a gente pode levar adiante, aquilo que a gente erra menos dessa convivência. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou passar a palavra para o presidente Brites e gostaria de homenagear a Nathan Osório, nossa presidente do Conselho Superior, do Conselho da Mulher Empresária. Gostaria de homenagear a Vanessa Mendonça, nossa querida ex-secretária do Turismo, eventualmente, porque ela está num processo eleitoral muito destacado. Os demais presentes homenageados aqui, nós vamos fazendo as homenagens a partir de cada um. Mas eu queria dizer, a alegria ficou ainda maior quando a nossa conselheira Cleusa Brandão, ela convidou a escola São João da Aliança, e os meninos vieram desde o Goiás, tá? Fizeram um tour em Brasília para conhecer Brasília e chegaram na Praça dos Três Poderes. Gente, olha o sol, olha o sol, olha a maravilha de Brasília. Que espetáculo, não é? E por que nós escolhemos esse lugar tão lindo? A Vanessa é a nossa querida secretária de Turismo, que muitas vezes nós realizamos muitas coisas boas aqui na sua gestão. E nós gostaríamos de dizer, tudo que a senhora fez, nós temos uma gratidão muito grande. O Conselho da Mulher Empresária, foram várias iniciativas, a própria Briga, enfim, foram várias instituições que, junto com a senhora, realizaram muito em favor de Brasília. O seu trabalho é muito reconhecido e gratidão nossa, tá? E gostaríamos de dizer que a Cleusa trouxe os meninos da escola, e aí nós tivemos um apelo maior. A Lúcia, nossa diretora do conselho, trouxe os livros dedicados para doar para os meninos. A nossa diretora da RIEX, doutora Fabiola,
gentilmente selecionou obras para os meninos, e a partir daí já fez uma parceria maior. Eles já foram embora pelo horário, mas ela fechou uma parceria, inclusive, com a diretora da escola, que a RIEX está oferecendo alguns cursos que depois você vai poder mencionar o que vocês oferecem, inclusive para nós trabalharmos junto no Conselho da Mulher Empresária. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho aprendido com vocês, por todas as trocas de experiência, porque eu acredito que a sabedoria humana reside em a gente aprender com a experiência dos outros, muito antes de esperar experimentar para crescer. Então, a cada dia vocês têm sido modelos para mim, moram no meu coração, por tudo que a gente aprende juntos. Presidente Brito, o senhor com a palavra. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, presidente Ivonice, pelas palavras. Queria cumprimentar a nossa secretária de Turismo, Vanessa, que realmente ergueu esta casa que estava esquecida, né? E você deu ocupação a esta casa importantíssima. Esse aqui é o coração do país, né? Queria cumprimentar a Caroline e as pessoas, a Elise e todas as pessoas que estão aqui, e dizer que o Brasil, eu queria cumprimentar o meu amigo André, que está aqui, tem um programa de televisão muito importante e está construindo um trabalho internacional muito importante para o Brasil também. E a Nathan Rio Osório, que há pouco estava dizendo aqui que ela está na gênese da criação de Brasília, porque foi a família dela que abriu espaço e desapropriou essas áreas todas para que Brasília se implantasse aqui. Também a Cida, nossa artista plástica, que faz uns trabalhos artesanais com mosaico maravilhosos. E desculpe se não cito todas as pessoas, porque vou deixar alguém de fora. A Liana, Fabiola, que está aqui também, que trouxe os livros, a Paola. Bom, eu tenho a impressão, presidente Vinícius, que não existe país no mundo com a diversidade cultural que tem o Brasil. E, quem sabe, neste momento, a gente inaugura algo importantíssimo para ir buscar aquilo que nós temos de mais importante. Nós temos no Brasil um caldeamento de raças que ninguém teve. País nenhum no mundo teve o caldeamento de raças que teve o Brasil. No Brasil, o muçulmano casa com o judeu, o católico casa com o muçulmano, e aqui todos se misturam e todos se entendem. Eu participei de uma entidade, nós recebemos na entidade o embaixador de Israel e o embaixador de Marrocos. E os dois conversavam e contavam piadas. Eles não podem se visitar protocolarmente, mas quando se encontravam ali, se tornaram amigos dentro de uma entidade que nós tínhamos, e amicíssimos, contavam piadas, só não podiam se visitar nas embaixadas. Então, isto acontece no Brasil. Oxalá seja este o momento do resgate. E Brasília é a síntese de todo o caldeamento de raças que houve no Brasil, porque para cá vieram pessoas de todos os rincões de todo o Brasil. Então, existe algo mais importante do que você gratificar a pessoa que tem uma cultura que não é 100% idêntica à tua. Eu conheço vários países e estive na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira tem 50 km de comprimento por 20 de largura. E a cada quilômetro tem um núcleo residencial com 200, 300 pessoas. São núcleos muito pequenos. Cada núcleo na Ilha da Madeira tem o seu folclore. Cada núcleo tem o seu artesanato diferente. E todos se entendem, e se entendem muito bem, e se respeitam. E nós aqui damos pouca importância às nossas raízes culturais, não é, Natália? Então, que Deus abençoe este momento
e que aqui a gente possa lançar uma pedra fundamental para que a gente entenda toda essa diversidade cultural que nos gratifica no Brasil. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Hoje é um dia feliz, porque Brasília está sediando um momento importante, que é falar da cultura, da variedade de cultura. E nós aqui em Brasília vivemos em cada esquina. Nós temos o Rio de Janeiro, que fica no Cruzeiro, nós temos a pizza Dom Bosco, nós temos uma cultura de abraçar, de nordestinos, nós temos de tudo aqui um pouco. E as embaixadas que nos abraçam. E nós estamos muito recolhidos. Então, hoje nós temos aqui uma pessoa importante do Ministério do Turismo, que trata exatamente dessa diversidade. Então, para nós vamos começar ouvindo sobre essa diversidade cultural maravilhosa que temos no Brasil e que ela é uma das coordenadoras Masters. Tá? Boa tarde, meu nome é Gisele Dupin, eu trabalho no Ministério do Turismo atualmente, antes no Ministério da Cultura desde 2006. E desde 2008 eu fui indicada pelo Brasil para ser o ponto de contato da Unesco no Brasil para uma convenção internacional, que é a Convenção da Diversidade Cultural. Como foi mencionado aqui, o dia 21 de maio foi instituído como Dia Internacional da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento em 2001, quando a Unesco, quer dizer, quando a gente fala Unesco, os países representados na Unesco, né, os representantes de cada país, que adotaram uma declaração sobre diversidade cultural. E, passados alguns anos, uma declaração, ela é uma carta de intenções. Os países concordam que é importante defender a diversidade das culturas e que todas as culturas são igualmente importantes, válidas e que a gente deve preservá-las. Mas em 2005 foi adotada uma convenção, que é diferente de uma declaração, porque a convenção cria obrigações para cada país que adere. Então, o Brasil foi um dos primeiros a aderir a essa convenção. O Brasil teve uma atuação muito grande na adoção dela. E por que ela foi adotada? Porque a comunidade internacional estava muito preocupada quando percebeu que as trocas internacionais de bens culturais, né, quando eu falo bens culturais, tudo que é cinema, audiovisual, literatura, né, os livros, a música, os games, né, toda essa cultura agora digital, essas trocas internacionais estavam desiguais. Alguns países com muitos bens sendo trocados, né, comprados por outros, e outros muito pouco. Então, a convenção ela veio para tentar fazer com que essas trocas internacionais deem mais espaço para culturas que a gente não conhece. Por exemplo, quando a gente abre o jornal e vai escolher, ou agora a internet, né? A gente vai na internet para escolher um filme para assistir. A chance de você assistir um filme que vem do hemisfério norte é muito maior, né, 90 e tantos % maior do que você ver um filme que venha de um país do hemisfério sul. Você assistir um filme do Uruguai, que é, né, aqui pertinho de nós, ou mesmo do Peru, é muito, muito, muito difícil você encontrar, ou do país da nossa Caroline, né, da Nigéria, que é um grande produtor de cinema, né. E, então, essa diversidade das trocas veio, né, a convenção para isso, para dizer que todas as culturas são igualmente importantes e que os países devem adotar políticas públicas para estimular a produção cultural dos bens, né, e serviços culturais. Então, a convenção ela foca atualmente em 3 eixos. O primeiro é para incentivar as políticas culturais, fortalecer as políticas culturais de cada país. E também a cooperação entre os países para discutir isso. E agora no México,
nós vamos ter uma Mundiacult, que é uma conferência mundial sobre cultura, vai acontecer no México em setembro. Ela aconteceu em 1982 e agora vai acontecer de novo em 2022, 40 anos depois. Então vai ser muito importante porque vai se discutir, atualizar essas questões de cultura e de políticas culturais. Aí a convenção também, ela adotou um Fundo Internacional para a Diversidade Cultural. Os países, as organizações não governamentais e também os governos podem enviar projetos para concorrer ao financiamento do fundo. Então, projetos de fortalecimento da indústria cultural ou projetos de fortalecimento das políticas culturais. E o terceiro eixo é a questão do desenvolvimento, como que a cultura contribui para o desenvolvimento. Então, nós temos, a ONU adotou uma agenda chamada Agenda 2030, que tem 17 objetivos, nenhum deles é focado na cultura, mas desses 17 objetivos a gente pode identificar maneiras diretas ou indiretas da cultura contribuir para todos eles. A Unesco trabalha com alguns objetivos, mas eu fiz uma pesquisa, a gente pode falar que a cultura contribui para todos. Por exemplo, vamos pegar um objetivo que é focado na preservação dos mares. A cultura não tem nada a ver com isso, dos oceanos, como é que a cultura vai contribuir? E pode contribuir. Por quê? A cultura tem a literatura que pode falar da importância dos mares, tem o cinema que pode mostrar, tem a música que pode fazer, tem o teatro que pode montar uma peça na escola, né, lá em São João da Aliança, mostrar para os alunos a importância da preservação da água. Enfim, a cultura pode conscientizar a sociedade, né, informar sobre a importância do consumo consciente, da questão da coleta seletiva de lixo, tudo isso, vários temas, né? Então, a cultura ela contribui para os eixos social, econômico, ambiental e institucional, que são os 4 eixos da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente vê que a cultura ela perpassa todos esses assuntos, né? Na saúde, por exemplo, a gente sabe, tem estudos que as pessoas que têm acesso a atividades culturais, elas desenvolvem mais a criatividade, a concentração. Foi feito um estudo que os prêmios Nobel, cerca de 90 e poucos por cento, acho que 92% das personalidades que receberam o Nobel praticam alguma atividade cultural. Ou eles tocam um instrumento, ou escrevem, ou fazem poesia. É muito interessante isso, né? Como que a cultura contribui para manter a criatividade da pessoa, porque a pessoa, para criar e se destacar, às vezes ela precisa pensar fora da casinha, pensar diferente, para achar soluções novas, coisas que ninguém pensou. Então, a cultura está diretamente ligada com a inovação. Atualmente, as grandes corporações, nós temos hoje a inteligência artificial, né, todo o desenvolvimento desse mundo digital, e por incrível que pareça, cada vez mais se valoriza a criatividade humana. Porque as máquinas fazem o que o ser humano explica para elas que é para fazer. É que a gente que inventa uma coisa nova e fala para a máquina não inventa nada. Né? Ela desenvolve aquilo que você falou com ela para fazer. Mas as novidades, né, somos nós. Então, é insubstituível. Portanto, a cultura ela contribui para a inovação, né, inclusive inovação tecnológica, porque uma empresa de automóveis ela tem um designer para desenhar um farol novo, isso é criatividade, né? Então a gente quando pensa na cultura, a cultura ela é um conceito polissêmico, porque ela está em muitas partes, em muitas atividades, e não só aquela coisa da dança, do teatro, do cinema, né? A cultura ela é mais ampla. E ela também está ligada com a preservação do meio ambiente, porque nós temos, e com a saúde também, temos que pensar também naquela coisa das comunidades que desenvolvem conhecimentos tradicionais que passam de geração a geração sobre o manejo da fauna e da flora.
né, aquela coisa do alimento popular ou do medicamento, né? A pessoa às vezes mora no campo, não tem acesso a uma farmácia, mas ela sabe que a tal planta da horta vai ajudar na dor de barriga ou na dor de cabeça, ou vai acalmar, ajudar a dormir. Então, tudo isso são conhecimentos tradicionais que também fazem parte, né, da questão da cultura. Então, isso eu estou dando uma perspectiva internacional. Nacionalmente, eu disse que o Brasil foi um dos países que se destacou, né, na adoção dessa convenção, e é um país, como nosso amigo aqui lembrou, um país que é um dos mais plurais, né, que tem uma pluralidade muito grande, e como que o Brasil faz para isso. Naturalmente, nós temos uma natureza de receber e de nos misturar, não é isso? Agora, em termos de cultura, de expressão cultural, nós temos também uma riqueza enorme, muito grande. E uma atualização que tivemos agora recentemente foi que, com a pandemia, os artistas e os produtores culturais, todas as pessoas, fazedores de cultura, tiveram uma dificuldade muito grande, porque muita gente que vive de tocar instrumentos, né, se produzir com shows ou em bares, não pôde mais fazer isso. Artistas de cinema, de televisão, de teatro, da dança, ficou todo mundo parado. Então, o governo brasileiro criou uma lei, né, foi votada pelo Congresso Nacional, e possibilitou a esses artistas receberem um recurso. Para que esse recurso chegasse aos artistas, e isso que é bastante interessante, o governo repassou o recurso tanto para os estados quanto para o município. E foi muito interessante a prática, porque os municípios, muitos deles, falaram, bom, recebemos esse recurso, para quem nós vamos dar? Então, as prefeituras, elas precisaram se debruçar sobre a produção cultural do seu próprio município, falar, quem é aqui que produz cultura mesmo? Nem todos sabiam, né? Então, essa identificação, né, de quem é que produz cultura aqui, e aí foram feitos cadastros, então foi um mapeamento importante, porque outra coisa que a Unesco, quando ela incentiva as políticas culturais, outra coisa muito importante são as estatísticas, as pesquisas, né, porque nós precisamos desenvolver indicadores que nos permitam comparar. Então, o Brasil, se ele desenvolver indicador diferente dos indicadores que a França desenvolve, a gente não consegue comparar. Então, a Unesco desenvolveu alguns indicadores que estão sendo aperfeiçoados, estão sendo aplicados em alguns países que se candidataram como voluntários, para que estudos possam ser feitos sobre a produção cultural. E essa distribuição da lei Aldir Blanc permitiu a muitos municípios fazerem um cadastro e começarem a perceber que o seu próprio município é muito mais rico do que se pensava, né? Falava assim, não, meu município não tem quase nada aí. Quando vai ver, tem muita gente fazendo cultura, né? Pintando, fazendo artesanato, né? Fazendo muitas expressões culturais, escrevendo poesia, enfim, né? Tocando instrumentos, dando aula de música, muitas coisas que são feitas na área da cultura e que às vezes a gente não percebe a riqueza que temos, né? Então é isso, é o meu recado. Se vocês quiserem fazer perguntas, não quero me estender muito, mas se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Gisele. A Gisele brilhantemente nos traduziu a definição de cultura. Porque muitas vezes a gente tem a palavra como algo muito distante, a gente não entende a importância da cultura justamente para fomentar e formar. E nos formarmos como seres humanos, né? Um ser humano, ele só consegue se expandir, se desenvolver, né, com essa amplitude da sua mente a partir do que ele tem acesso. Então, se a gente não traz essa pluralidade de culturas, a gente não consegue avançar e nem nos tornarmos mais criativos, desenvolvermos soluções novas para a nossa sociedade e também novas tecnologias. Né? Sem esse acesso a gente não consegue desenvolver para todos, né? A gente desenvolve a partir de vieses.
Queria aproveitar que a doutora Cristiane Nardes chegou para compor nossa mesa, por favor, representando a RGB. E puxando um pouco da fala da Gisele, eu acho que é sempre muito importante a gente furar a bolha, né? A gente trazer a importância do que a gente entende como importante para o desenvolvimento da nossa sociedade para a população mesmo, porque às vezes a gente fica dentro da nossa bolha, a gente que tem acesso a tudo, a gente que estuda, a gente que trabalha, a gente acha que está tudo ali muito desenvolvido, e às vezes a gente fica dentro da bolha e o nosso país, na verdade, está segregado, não está com toda essa disseminação. O que a gente pode fazer, né, para trazer os cidadãos para perto, para ter acesso, né, e fomentar tudo isso para além das nossas instituições? Né? Porque todo mundo aqui, a gente consegue no nosso grupo conversar, falar da cultura, falar de leitura, só que às vezes a gente atravessa a rua e a gente vê que a população não só não valoriza toda a cultura que nós temos, às vezes tem vergonha da própria cultura, porque se sente ali apagado, e às vezes não tem acesso a tudo isso. Então, se você puder falar como a gente consegue ter acesso, o que cada um pode fazer, né, que você entende como cidadão, para a gente poder valorizar e levar isso para todas as pessoas, né, de forma igualitária, acesso aos sites, ou a gente até fomentar, talvez, grupos. Falta, eu acho que, assim, às vezes no nosso país, também a disseminação de espetáculos com relação à cultura também, para a gente poder colocar todos esses trabalhos em ordem, né? O que a gente pode fazer, onde a gente pode acessar? Olha, a primeira coisa que eu acho que deve ser feita é a aproximação entre cultura e educação. Porque eu já vi muitas vezes teatros se apresentando onde existe um espetáculo de teatro, de balé ou de orquestra vazios, com pouquíssimas pessoas na plateia. Então, por quê? Porque a gente não faz atividade de formação de público, né? Essas artes são artes que as pessoas têm que estar acostumadas a assistir. Porque uma vez eu já fui atriz, eu estava muito empolgada com o espetáculo do qual eu participei, e dei 2 ingressos para a moça que trabalhava na minha casa, achando que ela ia amar. E fiquei muito na expectativa, né? Nossa, ela vai adorar, que bom, que eu vou oferecer isso para ela, quero saber o que ela achou, porque era um espetáculo de teatro e dança, era um musical, era muito animado, muito colorido. E quando eu perguntei a ela, então, o que você achou? Ela falou assim, comprido, né? Longo, né? Fiquei com sono. É isso, porque as crianças, a gente precisa levar as crianças para ouvir música, ouvir orquestras, assistir um balé, ir a museus. Então, essa experiência cultural, esse contato com as expressões culturais é importante porque abre horizontes, né, esse contato, e tem que ser praticado desde a infância. Então, as escolas, né, às vezes, trabalham esse contato de uma forma muito impositiva, e nisso não é bom, né? Impõe ler livros que às vezes as crianças não estão interessadas, é visto de uma maneira. Então, tem que ser de uma forma mais orgânica e valorizando a cultura do entorno. As escolas precisam dialogar com as comunidades. O que é aqui nessa comunidade que as pessoas valorizam? Que tipo de música? Que tipo de expressão cultural que tem aqui? Esse diálogo é importante para valorizar todas as expressões culturais. Não existe uma cultura mais importante do que a outra. Isso a cultura está ligada com a identidade. Se você fala com uma pessoa assim, a minha cultura é mais importante do que a sua, ela não vai ficar bem. Então, são esse movimento de uma organicidade, de valorizar a cultura das pessoas, porque todo mundo tem uma cultura, mesmo que não seja a que nós valorizamos, as pessoas têm sua cultura, né? A gente pode não gostar, né? Eu posso não gostar de determinado estilo musical, né? Ou de determinado tipo de apresentação, mas a gente precisa respeitar, que é a cultura da pessoa. E, a partir do respeito, você consegue trocar. Porque às vezes a pessoa não conhece a sua cultura, você não conhece a dela, ela não conhece a sua. Mas se você respeita a dela, você vai conseguir dialogar, né? Por isso que é o Dia Internacional da Diversidade para o Diálogo,
porque você vai conseguir dialogar e aí a pessoa vai conseguir olhar para a sua cultura e vocês vão conseguir trocar, porque aí vocês vão ter, né, duas culturas, porque a pessoa não precisa abrir mão da cultura dela para entender a tua. Então, é isso. Eu acho que nós precisamos trabalhar muito com as escolas para que a gente comece desde cedo a despertar esse olhar para o mundo plural que nós temos, né? Para que as crianças não fiquem fechadas só no mundinho delas, porque é isso, é uma abertura para o mundo. Você conhecer, quando a gente viaja, não é tão interessante você viajar e ver coisas novas? Eu fico muito triste quando eu vou num país e é tudo igual ao meu. É assim, as pessoas se vestem igualzinho, comem as mesmas coisas, o shopping é idêntico. Eu fico querendo coisas diferentes. Eu gosto de ir num país que os homens estão de djellabá, que as mulheres estão com uma roupa diferente, com um tamanquinho, com a pontinha virada assim. Assim, tem tanta coisa linda no mundo. Então, eu acho que a gente precisa valorizar, né, todas as culturas, porque é muito bonito ver a pluralidade que nós temos no nosso país e no mundo. Acho que é por aí. Obrigada. Bem, nós tivemos aqui uma aula muito ampla, muito rica, de toda a diversidade cultural e principalmente a parte técnica. Foi muito interessante, porque nós temos pouco contato com ele. A gente só vivencia a cultura que convive e não a cultura como ela é de fato. De fato, a gente fica com vontade de levar a cultura para as praças, de levar bandas, de levar dança, porque é o que a gente vê no mundo. Nós queremos replicar aqui no Brasil. Então, a partir daí, eu quero ver se a gente consegue fortalecer essa ideia de multiplicar também para os mais humildes. Porque a escola, por mais que ela se esforce, principalmente a escola pública, ela não tem esse conhecimento. Então, eu acho que tem que partir da gente. Nós que estamos com qualquer capacidade técnica de levar esse conhecimento, passar a convidar as escolas a receberem. Sabe, é uma oportunidade, oportunizar. Então, muito obrigada. Essa palestra só enriqueceu a todos aqui. Eu acho que tudo que a gente convive com quem sabe e quem vive, vivencia todo dia, só faz frutificar no nosso coração mais ideias, mais vontade de fazer. Então, nós estamos aqui, já chegou a nossa outra palestrante. Eu quero ver se a gente dá oportunidade agora ao Beethoven, tá? Para botar um homem ou mulher, tá? Para ele falar um pouco para a gente. Ele é da OAB, tem um destaque, ele é lá de uma coordenação da igualdade racial, que eu chamo, né? Então, eu digo que eu sou a igualdade, porque eu sou tudo misturado. Então, eu quero convidá-lo para falar um pouco sobre a cultura e toda essa vivência que você tem a partir da OAB e tudo na sua vida. Obrigado, boa noite a todas e todos. Meu nome é Beethoven Andrade, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, sou conselheiro também da OAB do Distrito Federal, sou produtor de um projeto, de um filme chamado Benevolentes, e esse filme ele trata sobre a questão do racismo no Brasil, principalmente em Brasília, mas a gente conseguiu fazer entrevista com pessoas fora de Brasília também, então a gente está produzindo um longa-metragem, mas o curta-metragem já foi premiado aqui no Distrito Federal. Eu sou filho de uma mulher do interior, de um homem do interior, né? Meu avô dançava catira, né? Então não sei se vocês conhecem, catira, conhecem, né? Então é algo cultural mesmo para quem é do interior, né? Cidade onde minha mãe nasceu, cresceu, hoje nem existe mais, virou uma fazenda. Então boa parte daquilo ali se perdeu. Vivi muito tempo também, enquanto criança, nas rodas, né, de folia de reis, também algo também do interior também do Brasil.
né? E hoje, enquanto membro de uma comissão de igualdade racial, eu trabalho muito pela implementação da Lei 10.639, tá? Que é uma lei de 2003 que determina que as escolas públicas e privadas devem tratar, né, de uma forma bem ampla a implementação do estudo da África, da africanidade e das origens dos povos africanos na construção da nossa sociedade brasileira. Tá? Por que eu trabalho isso? Porque culturalmente, quando a gente fala de povos, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de fatores humanos, a gente está falando de costumes. Falar de costumes, a gente está falando de alimentação, de religião, de comportamento, tudo isso. E isso é rechaçado nas escolas. As escolas brasileiras, elas não aceitam a implementação do negro ou da negritude ainda dentro do debate. Quando a gente fala de um plano político-pedagógico, que é a construção do plano pedagógico junto com a sociedade, há um rechaçamento principalmente da sociedade, ainda com a sociedade majoritariamente negra e carente, de se implementar o estudo da africanidade ou das religiões de matriz africana. Por quê? Há uma discriminação, há um preconceito por tudo que foi construído em torno da sociedade, da coletividade negra no Brasil. Por muitos anos, a gente teve uma Constituição em 1934 que determinou o estudo da eugenia nas escolas no Brasil. Então, ou seja, o Brasil, por muito tempo, ele tentou apagar a presença do negro na sua própria origem. E somos formados, assim como a professora falou, por negros, principalmente, por indígenas, principalmente, e por europeus. Só que a gente tem um padrão totalmente eurocentrista. A gente não olha para as mais de 280 etnias indígenas como povos tradicionais brasileiros, como povos originários brasileiros. Quando é na Semana do Índio, se faz uma folclorização da imagem do indígena americano, não brasileiro, porque a gente não conhece nenhuma das 283 etnias brasileiras. As escolas não querem estudar isso. Quando a gente fala da Semana da Consciência Negra, acho que todo ano a gente vê algum professor branco pintado de negro para poder representar, porque é uma folclorização sobre a imagem do negro. E há uma dificuldade de fato. Então, a gente, enquanto Comissão de Igualdade Racial, eu, enquanto um militante dessa área, o que eu tento fazer é simplesmente demonstrar que há de fato, dentro da nossa cultura, dentro da nossa alimentação, dentro de tudo que a gente faz, uma diversidade muito grande, mas que faz parte também o negro dentro do nosso comportamento, dentro da nossa alimentação. A gente chegou ao absurdo aqui em Brasília, professor, de ouvir de uma pessoa que concorria a uma chapa, de falar que ela era negra e ia concorrer em cota porque ela gostava de samba e feijoada. Entendeu? Então, assim, ser negro não é simplesmente gostar de samba e feijoada. Beleza, isso que marca a gente, pode ser. Mas isso também não vai me fazer negro. Eu posso ser negro e gostar de samba e feijoada. Assim como existem diversos indígenas e diversas aldeias indígenas que são majoritariamente evangélicas. E as pessoas falam, olha, mas como é que ele é evangélico e é indígena? E qual é a relação que tem uma com a outra? Por que a gente fecha tanto os olhos para nossos valores brasileiros, para a nossa cultura brasileira, mas principalmente para o fator humano brasileiro? Porque a gente se preocupa tanto com o padrão que foi posto, que a gente faz, que olhamos muito mais para o que não é de fato nosso e valorizamos muito o que não é nosso e acabamos esquecendo realmente de valorizar. Então, as escolas públicas, elas precisam sim serem incluídas no projeto, mas não é querer que a escola pública venha até o projeto. A gente deve ir até o projeto, porque o plano político-pedagógico ele não vai levar em conta isso. As escolas elas não vão ter espaço por meio dos professores que muitas vezes estão assoberbados pela diretriz que ele tem pedagógica, e ele não vai conseguir implementar mais um estudo, mais uma questão, se ele de fato não tiver isso já pronto na base para ele. Então a gente tem que, de fato, enquanto sociedade, quebrar esse paradigma e começar a adentrar as escolas. Começar a reconhecer que de uma periferia, do sol nascente, da rocinha, que dali sai cultura. E daquela cultura não sai só a expressão verbal, sai a corporal. O funk mostra isso pra gente. O funk mostra uma realidade de uma periferia que muitas vezes ele está mostrando, olha, aqui é assim, aqui a polícia chega, a polícia não me reconhece como cidadão e a polícia tenta esmagar a gente. Né? Assim como Amazonas tem uma tradição do boi bumbá também e traz isso, e por muito tempo no Brasil isso chegou a ser valorizado, porque
a fonografia, né, as músicas, enfim, eles acabaram comprando aquele produto e vendendo para os outros estados do Brasil, né? Por muito tempo foi valorizado, mas hoje já foi esquecido novamente. Aqui em Brasília a gente tem aldeias indígenas, o Centro dos Pajés. Os pajés são um centro de fomento também, de propagação dos saberes ancestrais, assim como para os negros ancestrais a gente tinha os griots, que também eram as pessoas anciãs responsáveis por propagar as culturas dos antepassados, não só de alimentação, não só de saberes medicinais, mas de tudo, de nossa origem. Quem foi os nossos antepassados, os nossos guerreiros? Por que chegamos em determinada região e como que chegamos? Qual foi a nossa luta que a gente teve? E isso tudo se perdeu. E quando a gente fala um pouquinho assim de cultura, eu falo que eu vim do interior, eu sei quem é meu avô porque alguém me contou uma história sobre o meu avô, mas eu não sei o nome do meu avô. E eu não sei onde buscar o nome do meu avô. Porque em determinado ponto, minha avó se separou do meu avô e meu avô se perdeu. A única coisa que eu sei, a última notícia que eu sei do meu avô é que ele morreu num centro religioso de tuberculose. Essa é a última coisa que eu sei do meu avô. A minha avó diziam que ela era indígena, mas de qual etnia? Eu não sei de onde ela veio. Então, para os negros no Brasil, buscar a sua origem, buscar a sua história, a gente não consegue porque a nossa cultura se perdeu. Não contaram pra gente, não preservaram a gente. Então, hoje o que a gente tem de fato de origem africana são as matrizes religiosas, principalmente. Capoeira foi criada aqui, já não veio de lá. As alimentações que a gente tem aqui é mistura de um cantinho, de cada canto da África, de um pontinho, de cada canto da África que foi se misturando e chegou na alimentação, que muitos de nós consumimos. E às vezes a gente não sabe que de fato é uma alimentação que vem, às vezes até vem de dentro de um terreiro, de dentro de uma religião de matriz africana, porque lá se tem muita cultura também, se come muito também. Tem bastante comida que é feita ali, produzida ali dentro. E a gente acaba comprando num restaurante, às vezes até muito chique, de um bairro muito chique, sem saber que aquilo dali é de cultura africana. Então, é um pouquinho assim do meu trabalho que eu faço no dia a dia, é isso, tentar valorizar o fator humano, tá? O fator humano brasileiro, sobretudo. Não temos no Brasil um mapeamento concreto, porque o censo de 2010 não considerou os quilombos, os povos quilombolas, não considerou, mas a gente tem dados não oficiais, que são cerca de 3.400 comunidades quilombolas hoje no Brasil, 283 povos de etnias indígenas, nem falo de ribeirinhos, povos de interior que têm uma cultura, uma religiosidade diferente do que a gente tem aqui no centro. A cultura hip hop que veio de fora também se mistura também muito com isso. A gente tem indígena no Brasil fazendo rap, isso é fantástico. Indígena fazendo rap, falando sobre a realidade dele dentro da aldeia. Isso é fantástico. Ele tocou aqui em Brasília. O Alok foi nas aldeias indígenas e gravou com os indígenas. Gravou cantos indígenas e tocou na Suécia, no primeiro show. E os caras foram da loucura, com o canto indígena atrás da batida da música eletrônica. Então a gente tem uma cultura muito rica no Brasil e a gente tem que simplesmente começar a saber valorizar. Começar a reconhecer que realmente isso faz parte de nós, da nossa formação. Ainda que a minha origem seja búlgara, europeia, italiana, sei lá, qual que seja a minha origem dos meus pais, dos meus avós. A gente tem no Brasil fatores que realmente faz desse país um dos países mais diversos do mundo. E a gente tem que começar, de fato, a valorizar isso. Então, dentro da Comissão de Igualdade Racial, eu não trato simplesmente a igualdade racial para negros, eu trato para indígenas, ciganos, judeus, os africanos que estão chegando no Brasil também como migrantes e alguns refugiados. Então a gente trata isso tudo, porque a questão de raça não é uma questão biológica, é uma questão social. Nós nos dividimos em raça, mas questão social mesmo, é uma necessidade do homem se dividir em grupos, se dividir em etnias, para poder se identificar. Então, quando eu trato isso dentro da Comissão de Igualdade Racial, eu trato como uma questão social, não é uma questão biológica. Eu não olho para um negro e acho que ele vai ser, de fato, segregado simplesmente por ser negro. Não, a gente tenta identificar quais são as dificuldades, e é a promoção da diversidade. Saber realmente quebrar barreiras, romper padrões, e mostrar que não somos simplesmente o que determinaram. A gente é muito mais que um padrão talvez que já tenha sido imposto há muito tempo, e nós aqui nem participamos da formação desse padrão. É isso, obrigado.
Gente, é bom saber que eu tenho agora quem procurar quando os quilombolas lá do Maranhão me ligarem pedindo ajuda, tá? Eu tenho um grupo de ribeirinhos também que está pedindo ajuda, aí já é no Pará. Então, nós temos essa cultura variada, bate na nossa porta todo dia. E está na hora da gente aprender os caminhos para chegar lá. Então, essa é a ideia. É que a gente procure o caminho, procure como juntar, como fazer de fato essa diversidade fazer parte da nossa vida. Porque nós temos nosso dia a dia, que é tomado disso, mas temos tantas pessoas que nos procuram. Isso eu sei porque quem mora em Brasília tem sempre alguém procurando lá dos Cafundó, procurando por uma ajuda, porque o político local não tem essa nossa visão e nem esse nosso conhecimento. Então, está na hora da gente começar a abrir portas e a perguntar, o Beethoven está aqui. Já sei que eu vou procurar por problemas sérios de quilombolas, que tem até hoje. Eles estão lá recolhendo material dos navios que chegaram, estavam lá formando um belo museu. Foi tudo retirado a mando do município. Então, a gente fica assistindo isso e de longe a gente não acha como fazer. O que você vai fazer? É uma briga comprida, secular. Então, hoje, nós estamos aqui para abrir portas. Eu vou passar agora para a querida para nossa querida Caroline, para ela dar prosseguimento. Perguntas nós temos 1000, mas eu estou ficando quietinha aqui só ouvindo. A vontade de perguntar um monte de coisa, preciso me segurar aqui também. Bom, gente, já até para a gente encaminhar pro final, essas falas que nós tivemos até agora mostraram como encontros como esse não podem morrer aqui, né? Nossa ideia, nossa intenção com esse encontro é justamente incentivar que isso aconteça muito mais vezes, né? Para a gente poder debater, se desenvolver, ter acesso a questões que a gente não pensa. A gente vive a vida como se fosse uma manada, nos nossos costumes, dentro da nossa casa, dentro da nossa bolha, e esquecemos ali, né, dessa pluralidade que está tão próximo de nós. Então a gente precisa começar a fomentar e incentivar isso cada vez mais. Eu quero só reforçar algumas falas, tanto do Beethoven também como da Gisele. O Beethoven colocou um ponto importante, que a gente trabalha às vezes as igualdades sem valorizar as culturas. Então isso acaba sendo prejudicial, né? A gente não tem uma igualdade, na verdade, a gente tem uma falha quando a gente não trabalha a cultura. A gente promove a igualdade para ter número de pessoas por conta das raças. Mas e as culturas dessas pessoas? Não estão sendo trabalhadas, a gente tem que ver, na verdade, a pluralidade, não segregação. E também a Gisele falou algo muito importante, que a gente não pode anular uma cultura da outra. Às vezes a gente fala, não, só porque eu sou negra, eu sou da cultura africana e só isso. Não, eu posso, né, ter um ponto judeu, posso ter um ponto indígena. Então, uma cultura não anula a outra. A gente tem que unir as culturas, não achar que só uma coisa tem a ver com a outra, né? Respeitar, valorizar. E aí, para a gente poder caminhar para o final do nosso encontro, para não passar muito do horário, eu quero reforçar o agradecimento, antes de passar as palavras para as duas representantes da RGB aqui, que fizeram acontecer esse encontro, esse evento. Quero agradecer muito, porque elas correram muito para que isso acontecesse. É um evento presencial, para a gente poder fomentar isso, colocar a importância disso, né? Agradecer a RGB, o IGCP também, a CDF também, como já bem agradecemos. Mas o trabalho delas, quero agradecer também o Henrique Farinon, todo o pessoal do administrativo, João, Cíntia, Ludmila, Lucas, Pedro, enfim, desculpa se eu esqueci de alguém. E vou passar a palavra para a Cristiane Nardes, né, para ela falar um pouco sobre o trabalho da governança e como a gente trabalha também essa pluralidade dentro da governança. Porque a governança ela não funciona sem pluralidade. Então é muito importante que a gente tenha um pouquinho, né, desse entendimento para a gente colocar tudo isso em pauta e essa essência para o nosso trabalho, para a gente abraçar a nossa sociedade e desenvolver de verdade. A gente pode fazer, cada um com o seu papel. Cris, obrigada. Vou passar a palavra para você. Obrigada, Carol. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpe o meu atraso.
Eu estava cumprindo com o meu papel de cidadã, estávamos atendendo 5 municípios. A gente tem dentro da Rede Governança Brasil um programa de mentoria para prefeituras brasileiras, na qual somos voluntários. E eu estava atendendo essas prefeituras nesse momento de doação de amor à causa pela governança. Nós estamos ajudando esses municípios de forma gratuita a implementarem a política da governança. E diante dessa diversidade desses municípios que são municípios pequenos, que têm carência, a gente está atendendo desde o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais. É muito interessante a gente entrar dentro desses municípios e ver a realidade de cada um deles. E a Rede Governança Brasil, através desses projetos sociais, está atenta a essas questões, para que a gente consiga desenvolver políticas públicas melhores para esses municípios. E isso a gente entende que pode fazer através da governança, né? Quando o prefeito consegue desenvolver uma política pública melhor, uma gestão mais eficiente, efetiva, e a gente tem apoiado esses municípios a construírem um plano de ação voltado às boas práticas de governança. Esse é o papel e o propósito da Rede Governança Brasil. Eu fiquei com a incumbência aqui de contar um pouquinho da Rede Governança Brasil, e ela foi fundada em 2019 por mim e pelo meu pai, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, diante de um momento de dificuldade assim, que a gente teve. Vocês sabem que falar de governança pública e compliance no Brasil é muito complicado. Eu, como mulher, na época uma liderança feminina, secretária de Governance e Compliance aqui do governo do Distrito Federal, estava com a missão de implementar a política de governança aqui no Distrito Federal. Na época, eu já estava trabalhando no governo anterior e fui convidada pelo atual governador para implementar a primeira Secretaria de Governance e Compliance do governo aqui. E aceitei o desafio, adoro desafios, mulher, a gente se vira, vai atrás de solução, de alternativa. Eu falei, pai, eu vou encarar. E ele, vai, minha filha, eu te apoio tecnicamente no que for necessário. Eu falei, então eu vou. E aí começou a minha luta principalmente a questão da mudança cultural. A gente é acostumado a trabalhar sem gestão, sem controle, sem liderança, sem planejamento estratégico, sem absolutamente nada. A LGPD nem se falava na época, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E eu, hoje com 40 anos, na época com 37, já me sentia apta e preparada. Eu vinha já estudando há muito tempo, seguindo os passos do meu pai, porque ele já é considerado a referência em governança pública aqui do Brasil. Ele que trouxe a tese da governança pública para o país, quando ele desenvolveu alguns livros e implementou no TCU. Então eu vim acompanhando essa trajetória dele. E eu falei, não, acho que eu estou preparada, eu vou encarar. Eu estava, mas o Distrito Federal não estava. E não está até hoje, porque a gente não tem visto governança pública aqui no Distrito Federal. E depois de 6 meses batalhando, lutando, consegui formar uma equipe razoável, com todas as dificuldades que a gente sabe, na parte de gestão de pessoas, de transferir pessoas preparadas de outros órgãos, como TCU, CGU, que são pessoas que já têm maturidade na governança pública. Eu precisava dessas pessoas para me ajudarem a implementar a governança pública. Ali eu já senti muita dificuldade. Eu falei, opa, tem algumas coisas me brecando aqui que não estão deixando eu levar as pessoas adequadas para trabalharem comigo. Sei que, assim, para encurtar a história, pessoal, eu fiquei grávida no meio de tudo isso. Meu primeiro filho, eu fiz tratamento para engravidar, foi uma luta para mim. Então, hoje eu falo tranquilamente sobre essa minha história. Na época que eu fiquei grávida, foi um momento muito feliz da minha vida, e eu comecei uma luta interna dentro do governo, na qual eu não conseguia desenvolver o trabalho. A gente era brecado o tempo inteiro, a gente não conseguia despachar, não conseguia evoluir. E quando as pessoas sentiram que eu estava ali para desenvolver um trabalho sério, o governador, na época, me ofendeu publicamente. Isso aí, se vocês pesquisarem na imprensa, vocês vão ver. Eu fui exonerada grávida, porque eu estava tentando construir um Estado melhor, com uma política de governança com equidade, prestação de contas, controle social. Eu tentei fazer a minha parte. E eu fui exonerada grávida com 5 meses, sem dó nem piedade.
Então, essa é a realidade hoje, é por isso que a gente fundou a Rede Governança Brasil. No momento de crise, eu e meu pai, a gente sentou e conversamos. Não, agora a gente pode estar no melhor cargo que a gente tiver, eu como secretária e na época ele como ministro, sozinhos nós não vamos conseguir nada. A gente precisa do apoio da população, das pessoas. E aí a gente fundou a Rede Governança Brasil, para que a gente trouxesse luz, força e pessoas que nos ajudassem a levar o discurso da governança pública. E hoje, assim como a Caroline, a Elise, nós somos mais de 500 voluntários, a doutora Ivonice, que também é coordenadora do Comitê de Desenvolvimento Social e Humano, nosso querido colega também. E a gente tem feito um trabalho, pessoal, nessa luta, para que a gente leve as boas práticas de governança e consigamos ter um Estado melhor, uma política melhor, entregando mais valor público à sociedade. E lá a gente une forças, né? A gente tem o Comitê das Mulheres da Governança, a gente tem o Comitê do Desenvolvimento Social e Humano, a doutora Elise também é a nossa grande luz lá dentro, diretora de Relações Institucionais. E é isso, pessoal. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, a gente trouxe essa mensagem justamente para vocês entenderem um pouco do trabalho da Rede Governança Brasil, um trabalho que tem somente 3 anos, mas que hoje já está em todos os estados, somos mais de 500 voluntários e somos 30 comitês temáticos, onde a gente apoia justamente a diversidade e esse discurso que a gente entende que é fundamental para que a gente consiga ter uma entrega de valor à sociedade mais eficiente. Então, convido a todos a conhecerem a Rede Governança Brasil. Através de um momento muito difícil da minha vida, eu gosto de contar essa história, porque acho que são com as dificuldades que, depois de uma dificuldade, a gente consegue ir atrás de uma solução. E foi assim que a rede aconteceu. Então, obrigada mais uma vez. Acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu posso ser filha do ministro, mas eu também já passei por uns perrengues na vida que vocês não sabem, viu? Então, eu gosto de compartilhar essa história, gente. Obrigada, viu? Parabéns pelo evento. Obrigada, Cris. Justamente é importante para as pessoas entenderem que dá para fazer algo, né? É só nos unirmos, acreditarmos e dar de forma voluntária, né? É importante a gente frisar isso, somarmos forças e a gente agregar com relação a todo esse trabalho. Dentro da rede a gente tem a diversidade de áreas, de pessoas, de técnicas. Então a diversidade, a pluralidade faz com que a gente consiga se unir e trabalhar para todo mundo. Porque se a gente não tem diversidade na governança, não existe governança. A governança falha, né? A gente está trabalhando só para um lado. Então por isso que é importante a gente ter essa união de esforços. Vou encerrar passando para nossa diretora institucional, a Elise Brits. Depois passar um videozinho para a gente poder fazer o encerramento do nosso evento, né? Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que dedicar alguns minutos pode parecer, às vezes, um sacrifício mesmo, porque a nossa agenda é tão corrida, né? Queria agradecer a presença da senhora, sua palestra maravilhosa. A Cris Nardes esqueceu de dizer o seguinte, que eu sou coordenadora do Comitê de Educação. E, para nós, a educação é uma das bases essenciais para a governança, para que a gente consiga a inclusão e a diversidade. E, claro, capilarizar os preceitos de cultura dentro da sociedade. E se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir realmente trazer essas informações tão preciosas que nós vimos aqui, com esse sol caindo e agora essa noite chegando. Então, eu queria fazer inicialmente um convite para encerrar. Queria convidá-los a assistir um vídeo que mostra a evolução do mundo em 2 minutos. Aí depois eu faço uma breve fala, bem breve mesmo, de 1 minuto. E aí depois eu passo o vídeo institucional e volto o microfone para a Caroline. Podemos fazer esse combinado? Tá? Então eu queria passar o vídeo, vamos ver se o nosso técnico consegue. É um vídeo de 2 minutinhos para a evolução do mundo, que ele mostra realmente uma coisa, é bem chocante, mas que é bacana para a gente ver o que a gente chegou nessa questão do desenvolvimento da sociedade, da diversidade e da busca pela igualdade.
Esse vídeo de 2 minutos, ele traz muitas marcas para a nossa vida, para a nossa ancestralidade. Nós somos aquilo que vivemos no passado, mas o nosso passado, ele está ali atrás. Hoje estamos aqui, conversando abertamente com essas palavras doces que a senhora trouxe, com os conhecimentos que vocês todos trouxeram, para que a gente construa um futuro promissor. E esse futuro promissor, ele veio através da governança, de um sonho do ministro Nardes que nos diz: da governança à esperança. E a nossa esperança é essa, de que um futuro melhor está por vir. E tenho certeza que a Rede Governança Brasil mantém-se trabalhando de maneira apolítica, apartidária, sem nenhuma ideologia, muito pelo contrário, trazendo realmente toda a diversidade, toda a inclusão. Então, juntos, somos muito mais fortes. Com essas palavras, eu passo o vídeo e já passo o microfone para a doutora Caroline Ottoni. Rede Governança Brasil, 7 de julho de 2019. Um movimento cívico surgiu, muito mais que um sonho. RGB é inspiração. Estamos numa caminhada e vamos alcançar uma grande vitória para o Brasil. Ajudar a buscar caminhos e horizontes para que a gente possa ter um porvir melhor. Nosso grande objetivo é deixar um legado para todos os brasileiros, que existem brasileiros voluntários que pensam e sonham em transformar essa nação através do conhecimento, da técnica, onde a questão política é importante ser discutida durante a eleição. Nós temos que ter instituições como a Rede Governança Brasil, que pense a nação, que viva a nação, que transpira a nação através da capacidade do seu conhecimento de cada um. Essa é a Rede Governança Brasil. Legalmente constituída como ALAGOV, Associação Latino-Americana de Governança, possui centenas de voluntários de alto nível, estruturados em comitês temáticos, atuando no Brasil e no exterior. Foi assim que no mês de fevereiro constituiu-se a Associação Latino-Americana de Governança. Convicção de que a linguagem da governança é de fato universal. Buscamos sim uma referência de gestão, de monitoramento, de avaliação que possa construir dentro de um sistema globalizado, sinérgico entre público e privado, com transparência, equidade, responsabilidade e principalmente prestação de contas, em favor, é claro, de quem? Do cidadão, que sou eu, que é você. No momento em que a sociedade espera de todos nós mais transparência e uma agenda positiva na construção da governança pública, a rede vem com essa missão tão importante de disseminar esse conhecimento. São várias as atribuições, são várias as funções e principalmente o ativo da rede é a parte mais importante da associação, que são as pessoas, são os voluntários que vêm jogando um papel fundamental na construção da governança do país. Tenho certeza que falar sobre governança ainda no Brasil não é fácil, mas através da rede, dos contatos, dos eventos, de todas as ações que estamos fazendo, a coisa vai ficar mais fácil. E tenho certeza que a rede, através do seu trabalho, tem apoiado muito a sociedade. Que nos permite sonhar com um país mais justo através da implementação e da disseminação da governança na administração pública. Esse sonho é possível quando utilizamos a governança, que são mecanismos de liderança, estratégia e controle, para dar à sociedade entregas eficientes. Esse sonho é possível. Venha fazer parte desse sonho. Venha fazer parte da Rede Governança Brasil. A Rede Governança Brasil dispõe de comitês de várias áreas temáticas e que você pode se inserir. Por isso eu te faço o convite, como nós estamos agora te apresentando este grande movimento cívico que vai mudar o Brasil. A Rede Governança Brasil, aliada a outras entidades, como por exemplo as Cortes de Conta, absoluta certeza nós teremos que a gente vai atingir o objetivo maior, que é melhorar a qualidade de vida da sociedade através de uma gestão pública otimizada e de primeiro mundo. Como diretor financeiro, posso avalizar
que o maior ativo da Rede Governança Brasil são as pessoas e seu capital intelectual. Convido você, apaixonado por governança, a fazer parte também desse movimento. E divulga a tese de que a governança pode melhorar o nosso país. Um país da nossa complexidade, de fato, carece de uma governança efetiva, uma governança de amplo aspecto, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E nesse sentido, a rede, né, que é formada por uma série de voluntários, vem trazendo para o nosso país a divulgação, a implementação, a defesa dessa tese de que um bom direcionamento, um controle efetivo, né, uma busca da conformidade pode de fato tornar o nosso país mais competitivo. Venha você conhecer a RGB, www.rgb.org.br. Aproveite a oportunidade para agradecer aos mais de 400 voluntários da rede pela sua dedicação a esse propósito. A RGB é o fortalecimento da sociedade brasileira e mundial, a transformação que o Brasil precisa. Da governança à esperança. De um lado, tem gente que não viaja por causa... Agora é agradecer a oportunidade, essa grande ideia que você teve, Ivanice, da gente comemorar um dia como esse, que eu de tantas comemorações como desse nunca participei. Lindo, uma comemoração que trouxe conhecimento, que trouxe aqui um monte de picolé, né? Todo mundo congelando, mas aqui firmes e fortes. Então, é agradecer essa grande oportunidade que você nos deu, com tanto conhecimento. Elise, Cristiane, você também, que a gente furou hoje, nós íamos almoçar. Não deu, tá? Caroline, viemos aqui, vamos agora atacar a mesa. E agradecer ao Beethoven também, e saber que nós temos um amigo dentro da OAB, gente, é muito importante também. Vamos ligar e saber, perguntar, porque para participar a gente tem que conhecer. Para conhecer, nós estamos no lugar certo, que é Brasília. Nós estamos no coração do Brasil. Eu quero agradecer aqui o Setur, que nos cedeu esse espaço maravilhoso e nos cedeu, inclusive, o que nós precisávamos para complementar esse dia tão lindo, nesse lugar maravilhoso. Então, agradeço a todos e que Deus proteja cada um. Obrigada.